Olá, boa tarde a todos. Hoje o tema é muito interessante. A gente vai falar sobre medo e a Covid-19. E, e com a gente vai estar agora o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, que vai nos ajudar bastante com esse tema. Em alguns segundos já vai entrar aqui. Vai ser muito legal porque é um tema muito atual, né? E vai ajudar muita gente. Estamos conectando aqui com o Dr. Jacó. Olá, Dr. Jacó Pinheiro. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? E o senhor? Não. Como é possível estar bem, Rodrigo, numa situação tão surreal quanto é viver no mundo, e não só no Brasil? Como é possível estar bem, a não ser que seja muita hipocrisia, viver numa realidade imposta pela ameaça de doença e de morte e sem uma estratégia objetiva de enfrentamento? Não é possível estar bem. É, E eu acho muito perigoso, Rodrigo, quando certos formadores de opinião ficam tentando fugir da questão. Por exemplo, criando esse tipo de programinha, agora que você está sendo obrigado a ficar em casa, não pode sair na rua, não pode fazer um passeio, não pode visitar seus amigos, não pode tomar sol, não pode ir na praia, não pode nada. Agora que você é obrigado a ficar em casa, por que você não aprende a bordar? Aprende a bordar. Por que você não faz um curso de culinária para fazer comida tailandesa, chinesa, japonesa, irlandesa? O nome disso é alienação. E eu quero deixar claro que alienação não é o fato de você se socorrer a alguma atividade. Não, não. É válido o indivíduo preencher esse vazio, esse ócio imposto com alguma atividade. É muito importante aprender a cozinhar, aprender a bordar, aprender a tecer, a fazer ginástica, apoio de frente sobre o solo do lado da sua cama 200 vezes. É muito importante. Mas o que você não pode é se enganar e se iludir dizendo que a pandemia te trouxe, afinal, certas vantagens. Não, sim. não trouxe. Não trouxe. Essa é a filosofia do faz de conta. Alice no País das Maravilhas. É verdade. É preciso ter uma consciência crítica. Dizer, não está bem, não me conformo, estou revoltado, indignado, existe uma crise sanitária e é no mundo inteiro, vamos deixar bem claro também. Essas disputas políticas que escondem provavelmente corrupção, malandragem, interesses ideológicos, tudo isso é areia jogada nos olhos do cidadão para que ele se distraia do fundamento essencial do problema. Nós estamos vivendo uma crise de civilização. Uma forma de viver acabou. Acabou.
nós estamos sendo obrigados a conviver com o risco da claustrofobia, Sim, que é o medo e o pânico de ficar encurralado entre quatro paredes. Mas é muito pior do que isso. É muito pior. Tem algumas pessoas que dizem, eu me sinto como se eu estivesse numa prisão. Não, é muito pior. Porque o sujeito que está preso na penitenciária, ele conhece a pena dele. Ele vai ficar 2, 3, 5, 10 anos preso. Mas depois de 10 anos ele vai ser solto. Agora não. O sujeito está dentro de casa e é ameaçado de adoecer e de morrer sem saber como se defender. Então, é uma condição e uma contingência predisponível para o pânico. é verdade. Essa é a realidade. É, Diga. é muito difícil, né? A gente. E ainda mais fica vendo notícia de relatório de mortes todos os dias, é muito difícil lidar com isso tudo. É, Esse é um outro enfoque, uma outra perspectiva, também fundamental para a gente trabalhar essa questão do medo e da Covid-19. Nós sabemos que o tema da morte sempre foi um tabu na nossa cultura, não é? Principalmente a partir do século passado, passou a existir uma supervalorização da aparência física, da força física, em detrimento de valores mentais, de valores morais, de valores intelectuais. Eu me lembro, Rodrigo, que até 2 anos atrás, quase todo dia, quando eu era procurado aqui no consultório, por jovens, frequentemente o jovem dizia assim, ontem eu fui numa festa, doutor Jacó, e só tinha gente bonita. E o sujeito ficava alegre, eufórico, sabe? uhum. Mas como assim? Então, o parâmetro de julgamento que você faz das pessoas é uma questão só de estética? Do sujeito ser. A essencialidade deixa de ser importante, o essencial, que é subjetivo, que é o que nós somos enquanto pessoas. É justamente isso. E quando isso acontece, e ocorre uma pandemia dessa natureza, o sujeito se defronta com uma ideia, que é a ideia da morte. De repente, a televisão descobriu que as pessoas morrem. Que coisa estranha, Rodrigo. Que eu saiba, as pessoas sempre morreram, não é? Ou é Sim, novidade que as pessoas morrem? Mas nunca, nunca se exibia como tem se exibido hospitais naqueles momentos dificílimos de cirurgia. Nunca se filmava covas, cemitérios, de maneira escandalosa. Qual é o objetivo disso? Dizer que existe uma pandemia, nós sabemos. A população inteira está ciente disso. Agora, que filosofia ou que interesses residem atrás da exploração constante do medo? E mais ainda, por que não se conversar e discutir a respeito da questão da saúde em geral?
a importância da vitalidade, do aproveitamento da vida, da felicidade, discussões mais profundas e mais amplas do que essas que são feitas em cima de xingamento, de intriga, de ofensa, de insulto, de busca de bode expiatório. Porque fulano de tal, Beltrano, é culpado. Mas é no mundo inteiro, Rodrigo. Os países mais avançados do mundo estão sofrendo com a pandemia. Existe um vírus. Estão sendo feitos esforços. Aliás, uma pergunta que se impõe. Por que é que esses recursos que estão sendo drenados agora para tentar resolver a questão dos medicamentos, a questão, medicamento não, das vacinas, mas também a polêmica em torno dos próprios medicamentos, essa ácida discussão que está ocorrendo entre a hidroxicloroquina, se cura ou não cura, dá a impressão que é uma questão política, uma questão quase religiosa. Jura que cura, uma parte da população é descrente. Qual é a repercussão disso na saúde mental do cidadão? Como é que fica o indivíduo diante desta falta de orientação objetiva? Todo mundo correndo para de noite abrir a televisão para ver quantos mortos faleceram durante o dia da Covid-19. Mas nunca aconteceu isso em relação ao câncer, a doenças cardíacas. Nunca aconteceu uma campanha sistemática para fazer as pessoas se mobilizarem para exercícios físicos, para evitar uma morte antecipada através de uma alimentação inapropriada. De vez em quando, um programa aqui, um programa acolá. Enfim, diga, Rodrigo, por favor. É exatamente isso. O enfoque das mídias, tanto de televisão e de internet, só falam, martelam isso na nossa cabeça, e como o senhor próprio disse, e nunca foi relatado isso com mortes relacionadas ao coração, à alimentação. Então, eu não sei esse terror porque está sendo feito, né? O que acontece é o seguinte, talvez aqui a gente possa levantar uma questão paralela, mas que é fundamental, que é a importância da internet, que é a importância dessas ferramentas como a sua ferramenta. Alguns anos atrás, nós não tínhamos essa ferramenta. Isso que você está fazendo aqui é uma guerrilha. É uma guerrilha informativa, no sentido cultural, científico, de reflexão. Nós estamos dando oportunidade e chance que era completamente restrita ao monopólio. Havia um monopólio. É verdade. 2, 3, 4 grupos eram detentores das informações. Aliás, eles estão muito incomodados com isso. Porque agora qualquer pessoa tem condições de, através de uma live, entrar em contato com cidadãos no mundo inteiro. Nós estamos aqui abertos nesse momento, Rodrigo. Você está ao vivo aqui, qualquer pessoa pode participar do seu programa agora, não é? Sim. Conversar com a gente, fazer pergunta, perguntar por que a gente tem medo. Qual é a diferença entre medo e fobia?
Sim, Quer dizer, é uma revolução. É a chamada revolução da comunicação, que começa com Marshall McLuhan e transforma todo o exercício da vida, todo o exercício da cidadania. O aprendizado não fica mais só dentro da faculdade, dentro da escolinha, dentro da academia, dentro do meu consultório. Não, todo mundo fala de psicologia. Hoje você entra no táxi e o taxista discute com você e diz: não, mas o senhor está dizendo isso, vai ver que é o seu inconsciente. Ele tem acesso a informações instantâneas e simultâneas. Nesse momento em que a gente está falando aqui, nesse instante que a gente está conversando, alguém do Japão pode participar com a gente, sim, não é? é bem democrático, né? Extremamente democrático. É amplo, é soberano e por isso é humanista. Qualquer um, muita gente diz, não, mas qualquer um pode dar palpite. Ótimo. O que é, no fundo, um palpite? O palpite é um juízo opinativo. Está ligado à noção da liberdade. Todo mundo tem a liberdade de opinar sobre qualquer coisa. O conhecimento não é só na mão de especialista. Você acompanhou, eu também, uma discussão muito forte há dias atrás, e toda hora aparece alguém dizendo, não, porque o fulano é especialista. A cultura é uma especialização em generalidades. O indivíduo culto é um especialista em generalidades. Ele sabe um pouco de tudo. Não tem nada de errado com isso, não, Rodrigo. As nossas avós, elas curavam doenças. Quando eu era criança, Rodrigo, eu nasci em Juiz de Fora. Qualquer avó sabia resolver o problema de asma do netinho. Ela dava um chazinho, dava aquela infusão, sabe? Punha um pano na cabeça do sujeito. Aí você vai dizer, não, mas espera um pouquinho. Você não pode negar o valor do antibiótico. Claro que não. É óbvio que não. Mas você não pode jogar na lata de lixo da história todo o conhecimento arquitetado na experiência humana. Mesmo em relação ao Covid-19, nós temos visto uma coisa maravilhosa. Médicos no Brasil inteiro, todos os dias, dizendo que estão encontrando recursos e fórmulas para conseguir a cura de doentes, às vezes em estado quase terminal. Nós estamos vendo isso diariamente, não é? Sim, Todo mundo está testemunhando isso. Em hospitais do Brasil inteiro, a atuação de enfermeiros maravilhosos, médicos extraordinários. Nós não podemos esperar a panaceia e o milagre só dos grandes laboratórios que estão trabalhando com bilhões de dólares. Aliás, diga-se de passagem, que eu acho estranho esses recursos trilionários, porque não são bilionários não, viu? São trilionários. Onde é que Ô Rodrigo, será que você podia me explicar? De repente, de onde é que surgiu tanto dinheiro, Rodrigo? Os governos sempre alegaram que não tem dinheiro para diminuir a miséria humana, social que a gente vê nas ruas todos os dias, não é? é. E agora, de repente, aparece bilhões de dólares em todos os países. Sei lá. Não sei se é teoria da conspiração, mas que é estranho é. Sim, E esse estranhamento
Nós precisamos manifestar, precisamos conversar, temos que discutir. Não podemos deixar isso na mão de alguns privilegiados, de alguns sábios, que têm a pretensão de decidir as nossas vidas e os nossos destinos. Ontem, eu assisti uma entrevista, Rodrigo, de um cidadão que dizia assim, com uma aparência fúnebre, viu? A aparência dele, Rodrigo, é de coveiro, sabe? É um sujeito que trabalha o dia todo, aliás, um trabalho honesto e decente, mas um trabalho difícil. O sujeito, com aparência fúnebre, ele dizia assim, não se iludam. A Covid-19, essa pandemia, não tem resolução. No mínimo é coisa de mais uns 2 ou 3 anos. O sujeito vestiu o personagem de Cassandra para nos ameaçar? Ninguém vai exigir uma política e uma estratégia psicológica de esperança, de fé positiva, de comunhão, de afeto, solidariedade? O medo não resiste ao conhecimento e ao saber. O perigo real, não fantasmático, o perigo real tem que ser encarado nas nossas vidas. Um dia desses chegou uma moça aqui, Rodrigo, uma paciente minha, porque eu já estou atendendo presencial. Estava atendendo só online, agora estou atendendo online e presencial. Chegou uma moça e disse assim, doutor Jacó, eu sou jovem e eu fico pensando, e se eu morrer? Eu falei, se morrer? Não, se morrer não. Quando morrer? Não existe uma condicional. Seja criança, jovem ou velho, todos nós temos que encarar uma realidade, que é a realidade da morte. Aliás, eu escrevi um livro, A Clave da Morte, e eu escrevi depois que eu tinha dado uma aula no Hospital do Câncer, no Hospital AC Camargo, a convite da doutora Maria Conceição, e eu tinha acompanhado o caso de uma criança internada e que era paciente terminal. E eu tive conhecimento de que nós temos uma bibliografia muito precária sobre a morte. Temos algumas obras, mas sempre só com enfoque religioso, que, aliás, é importantíssimo. Eu já sei que você tem intenção que a gente faça uma programação intensa, aproveitando esse tempo e espaço que você está criando dentro da internet para discussões culturais, científicas, de psicologia, não é? Exatamente. E eu pretendo que, se você estiver de acordo, que um dos temas, talvez a próxima semana mesmo, que o próximo tema seja exatamente espiritualidade e psicologia. É muito interessante. Eu creio que é um tema que dá uma motivação muito grande, até relacionado diretamente com a questão do medo. Você tem recebido algumas perguntas, Rodrigo? A gente recebeu aqui. Quem? A gente recebeu aqui, eu vou ler alguma aqui. Enquanto o senhor falava, comentaram onde estava o dinheiro mesmo. As pessoas estão interagindo aqui bastante. Mas eu achei muito interessante esse tema para o nosso próximo vídeo, espiritualidade e psicologia, viu?
Eu também creio que esse tema da espiritualidade e psicologia, em primeiro lugar, que ele é muito controvertido, né? Muitas pessoas acham que se você é um crente, que você não pode se socorrer também da ciência do comportamento e da psicologia. O que é um absurdo. Eu, particularmente, sempre considerei o estudo do psiquismo humano extremamente ligado à questão filosófica do sentido da vida. E isto, a chamada Weltanschauung, que na filosofia é uma visão de mundo, que é o sentido da existência, é um dos elementos que nos fortalece contra as ameaças da vida. Porque viver é difícil, viver é perigoso. Quem diz isso é Guimarães Rosa, que diz isso quando ele escreve, inclusive, sobre a minha terra, sobre o Grande Sertão, sobre Minas Gerais. Porque se existe alguma coisa que, ao mesmo tempo, nos impressiona, nos sensibiliza, mas que também mostra a nossa fragilidade, é a natureza. Você quer alguma coisa mais impactante e atemorizante do que um vulcão? Alguma coisa que impressiona mais do que uma tempestade? Você na praia? Você está na praia, está tomando o seu banho de mar. De repente, o céu se ensombrece, começa a ficar sombrio, e cai uma tempestade, e dispara um raio. Aquilo provoca em você uma consciência de perigo, que é o perigo de viver. Exatamente. Agora, por isso você vai ficar confinado o resto da vida? Com certeza não. Não, mas como assim? O presidente da Organização Mundial de Saúde, Rodrigo, ele está dizendo que enquanto a vacina não surgir, que é necessário manter o distanciamento social. Então você fica no teu quarto, Rodrigo, não sai mais. Porque se essa vacina demorar 20 anos, porque já estão dizendo que é preciso comprovar, que é preciso do senhor. Bom, e se levar 20 anos? Você vai passar os seus próximos 20 anos andando do seu dormitório para o banheiro, do banheiro para o dormitório? Não tem cabimento. De alguma maneira, quando o ser humano saiu da caverna, você imagina, lá atrás, quando nós éramos os hominídeos, o Pithecanthropus erectus, no começo, na pré-civilização, a gente ficava dentro da caverna. Aí a mãe do hominídeozinho, né, dizia assim, não sai para a rua. Virava para o marido dela e dizia, fica aqui dentro da caverna. E ele dizia, não, eu vou pegar esse pedaço de pau aqui, vou sair para aí, vou matar animal para comer carne. E ela dizia, mas cuidado, as feras vão te comer. Não foi isso que foi dito também para Cristóvão Colombo? Quando ele disse, eu vou pegar as caravelas, vou atravessar o mar, o oceano, porque do outro lado tem terra. Não disseram que do outro lado tinha um abismo e as caravelas iam cair? Mas tinha terra, não é? Tinha um novo mundo, não é? Isso não significa, alguém que está assistindo o seu programa aqui, pode dizer, bom, mas o Jacó está dizendo então para a gente sair e ficar cuspindo um na cara do outro e jogando saliva? Não.
é preciso cuidado, existe um vírus, existe o risco de contaminação, é preciso ser prudente. Mas nós não somos uma massa de imbecis que vamos correr risco inutilmente. Mas nós vamos aprender a usar o nosso tempo e o nosso espaço, aprender a conviver com o perigo desse vírus como a gente aprendeu a viver com todas as doenças, com câncer, com a própria AIDS. Eu estou aqui com um livro, inclusive, do qual eu participo, que foi um trabalho que eu fiz no Instituto Emílio Ribas. Logo que a AIDS apareceu, eu fui convidado para fazer uma conferência aqui no Emílio Ribas sobre aspectos psicológicos da AIDS. E eu escrevi um trabalho que foi publicado em inglês, Don't Let Me Die, não me deixe morrer. Não me deixe morrer. A frase que me foi dita aqui no meu consultório por um jovem aidético. Naquela época, a AIDS matava, Rodrigo. Ele veio aqui e disse, o médico disse que eu tenho mais 6 meses de vida. O senhor tinha 25 anos. Nossa. E ele virou para mim e disse, doutor Jacó, não me deixe morrer. E eu respondi, meu filho, eu sou impotente para isso. Como que eu vou impedir que você morra? Ele virou e disse, contando a minha história. Contando a minha história. Se eu só contar a minha história, eu nunca vou morrer. Porque só existe uma forma da gente garantir a eternidade. É através da comunhão, da solidariedade, do amor, que começa dividindo a nossa vida e a nossa história. Quando você conta a sua história para alguém, essa pessoa passa a ser um cúmplice da sua vida, portanto, um amigo seu. E é através da amizade, do amor, que a gente continua. Porque esse corpo que está aí, ele pode viver mais 10 anos, mais 20, mas uma hora, nós sabemos, é inevitável que ele se desintegre. Mas como é que nós continuamos? Aqueles que têm uma visão religiosa da vida têm a concepção do conceito de alma. Os demais podem transformar a memória e o registro da sua passagem pelo mundo numa forma de continuar. Só que esse é o tema da nossa próxima live, Rodrigo. É exatamente isso. Eu adorei aqui as suas palavras. Vamos marcar com certeza essa live aí da espiritualidade e psicologia, porque eu acredito que andam juntas, né? Você está de parabéns pela sua iniciativa. Até a próxima vez. Até. Muito obrigado, doutora Jacó. Muito obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau.